curiosidade mesmo. Olha só, eu dei uma lida naquele jornalzinho, né? Chama Community Impact Newspaper. Em Round Rock a gente tem 133, a população, né? 133.372 pessoas, né, que vivem em Round Rock. E nós temos 279 casos de Covid. 22%. Em Pflugerville a gente tem 65.380 a população, né? E temos 182 casos. Em Huddle nós temos 27.947, essa é a população, e tem 42 casos. Graças a Deus é um índice pequeno, é um índice baixo, mas a gente não pode de forma nenhuma dar bobeira, amém? Amém, glória a Deus. Eu queria aqui, só lembrando vocês, vai estar aí na sua tela, para você visitar aí a nossa página do Facebook, o Uli e Nelson Honorato, e também você que ainda não se inscreveu, né, no canal do YouTube ND Austin, por favor faça, e também se inscreva no meu canal aí, Pastor Nelson Honorato. Dessa forma, toda vez que a gente entrar, você vai, de preferência, né, ative o sininho, que daí você vai estar recebendo as notificações, amém? E gostaria de lembrar também a todos vocês que todas as terças, né, às 7 da noite, nós temos o nosso ND Connection. Então, por favor, não deixe de participar. Você que nunca participou, está vacilando, está perdendo. Então, toda terça, 7 horas da noite, se você precisa de maiores informações, se você ainda não está no grupo do ND Connection, aí, no grupo do WhatsApp dos jovens aqui, fale conosco, fale comigo, fale com a Bruna, pode falar com a Lola também, e a gente vai te adicionar para que você receba aí as informações do Zoom e a gente possa aí toda terça-feira trocar uma ideia a respeito da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Já ou já casa? Yeah. Começou antes, né? Começou assim, Olha, por antecipação. Tá certo. Olha só, hoje eu queria fazer um pouquinho diferente, mas eu gostaria de te convidar a você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Porém, eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu não vou ler o texto todo, porque é um texto longo, eu quero ler até o 5, versículo 17, tá? Então, aí são quase aí 30 versículos. E hoje eu queria fazer praticamente como se fosse um estudo com você. A gente vai comentar sobre alguns aspectos desse texto. E por antecipação aqui, já quero dizer para você, não fique chocado, o tema da minha mensagem hoje é racistas. Aí sim. Racistas. É justamente para chocar mesmo, porque eu acredito, queridos, a gente vai falar bastante sobre isso, mas tem uma coisa que é impossível de um cristão ser, é racista. Tá? Então quero deixar isso bem claro já de início para você, e a gente vai então falar sobre esse tema aí tão polêmico, né? E sem dúvida nenhuma o que me inspirou a pregar essa mensagem, vocês sabem o que aconteceu, né? Com a vida, né, de um cara chamado George Floyd, que foi sufocado por um policial durante um período de 8 minutos e 46 segundos, né, onde um policial colocou ali o joelho no rosto dele, sufocando e vindo ele a óbito, né? Sem dúvida nenhuma, é um ato desumano, né? Muito covarde. E eu queria te dizer o seguinte, eu não estou nem aqui colocando em questão o background desse cara. Porque em 2009, eu estava lendo algumas coisas, me parece que ele foi sentenciado a 5 anos de prisão, porque ele tinha entrado numa casa, uma mulher grávida com arma, e ele, além de ameaçar a mulher, também deu uns socos na barriga da mulher com a arma.
E ele foi sentenciado a 5 anos de prisão. Então, mas o meu ponto aqui não é discutir o background dele, se ele era um bandido, se ele não era, se ele já foi redimido, se não foi. A questão é o aspecto do racismo, e é isso que a gente vai tratar hoje, tá bom? Eu, sinceramente, queridos, eu não acredito que em 2020 ainda nós estamos lidando com situações como essa. Sinceramente, para mim assim me deixa irado, indignado, revoltado. A gente está em 2020, num suposto tempo moderno, e a gente ainda está vivendo com essas diferenças. Chega a ser inadmissível, chega a ser inacreditável. Tá? Ou não só o racismo, queridos, mas qualquer tipo de discriminação. Porque eu acredito que qualquer pessoa que tenha um senso moral latente, ou seja, tenha um senso moral, né, dentro de si, porque todos nós temos, amém? E a gente perceba e veja alguma coisa injusta e não revoltar a gente, e não deixar a gente indignado, né? Então, eu acredito que isso, queridos, precisa mexer com a gente mesmo, precisa realmente revoltar a gente de uma forma, lógico, positiva, né? Precisa causar em nós uma certa indignação, porque isso não pode ser comum, isso não pode ser normal nas nossas vidas e, como eu disse, principalmente em quem se diz cristão. É impossível, cara. É impossível você ter uma experiência com o amor de Deus, a graça de Deus, de você ter uma experiência com a palavra de Deus e ainda assim nutrir, alimentar algo como isso. Um sentimento como esse no teu coração. É inadmissível. E sabe uma coisa, queridos, que também me chama muita atenção nesse episódio? É que haviam ali mais 3 policiais que ficaram olhando e observando. É outra coisa que é impressionante. E aí eu te faço uma pergunta, que eu acredito que serve até como uma certa lição para nós. Será que eu e você, muitas vezes, a gente não está como aqueles 3 policiais, se eu não me engano? Observando injustiças, observando discriminação, ou observando racismo, ou observando bullying, ou observando, escuta aqui, alguém sendo sufocado ou sufocada em alguma situação da vida e a gente não está fazendo absolutamente nada. A gente está só olhando, sendo cúmplice do que está acontecendo. Pode ser, sim, como eu disse, discriminação, bullying, né, racismo, brincadeira, mas e quantas vezes a gente percebe do nosso lado pessoas sofrendo, pessoas que estão passando por momentos difíceis, situações difíceis, e a gente nem tenta fazer alguma coisa? Vocês já perceberam que hoje eu estou meio revoltado, né? É isso aí. Então, às vezes a gente olha, observa e não faz absolutamente nada. Queridos, por algumas razões aqui já, antes de entrar nesse texto, mas por algumas razões que eu quero te dizer que se você é um cristão, você não tem o direito de ser uma pessoa racista ou fazer discriminação. Olha só, Romanos 2:11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Não existe. Deus não faz diferenciação entre pessoas. Não existe como o nosso Deus fazer acepção e separação de pessoas. Olha só, 1 João 2:9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meu querido, se você trata alguém com discriminação,
o diferente, por causa de qualquer motivo ou razão. Não é só cor, não. Por qualquer motivo ou razão. Aqui o que a Bíblia está dizendo é isso. A gente está em trevas. A gente não está na luz ainda. A gente não conheceu o amor de Deus e a graça de Deus ainda não. Me desculpe. Não tivemos uma verdadeira experiência pessoal com Deus. Olha só o que diz em Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Queridos, isso aí é uma lógica de reciprocidade. Se você quer ser bem tratado, trate bem as pessoas. Amém? Da mesma maneira com que você gostaria de ser tratado, trate os outros. Porque hoje aqui, talvez você seja muito comum dentro dessa cultura. Um dia você vai para uma outra cultura que você vai ser o diferente do negócio. E aí? Como que você vai querer e gostaria de ser tratado? Pensa nisso. Sabe, queridos, isso aqui, eu não sei o que vocês aprenderam em casa. Porque, me desculpe, eu acho que isso é um ensinamento que vem de casa. É uma cultura ensinada dentro de casa. Eu assisti hoje ainda uma entrevista com um vereador de São Paulo. O nome dele é Fernando, deixa eu ver aqui, Fernando Holliday, isso, Fernando Holliday. Ele é um negro e também ele é gay. Então no Brasil, né, ou talvez em qualquer país, ele sofre de duas discriminações. Uma por ele ser negro e outra por ele ser gay. Né? Aí você imagina esse camarada, e ele contando alguns exemplos na infância dele. Ele contou duas historinhas rapidamente, mas as duas, ele falava que os meninos, as crianças, ele tinha uma faixa, ele estava na faixa etária de uns 10 anos de idade, e os dois casos, os meninos disseram, porque os meus pais me ensinaram assim. Porque os meus pais disseram que a gente tem que tomar cuidado com gente da tua cor. É brincadeira isso? De novo, cara, eu fico tão indignado. Eu ensino meus filhos que não existe diferença. Que todos nós somos iguais. Que é inadmissível a gente, queridos, como eu disse, fazer discriminação a qualquer tipo de pessoa. Ou por qualquer motivo. Seja por cor, seja por sexo, seja por classe social, seja por status, seja por aparência. É o que eu sempre ensinei aos meus meninos, continuo ensinando, e se eu ver fazer, vão apanhar depois de grande ainda. Porque para mim é inadmissível, é inaceitável, queridos. Não tem como, não tem como. É quase que assim, o Espírito Santo de Deus habitar num corpo e essa pessoa ser racista ou fazer discriminação. Para mim é inadmissível, é inaceitável. Olha só, 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Tem muita gente boa negra, tem muita gente ruim negra. Tem muita gente boa branca, mas tem muita gente ruim branca. Tem muito japonês ruim, tem muito japonês bom. Chinês, whatever que seja, amarelo, vermelho, branco, a cor que for. Em tudo e em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Não tem como a gente definir algo pela aparência, pela cor, ou seja lá o que for. Uma coisa, queridos, olha só, uma coisa é você discordar de práticas e atitude. Tem muita coisa que eu não concordo. Por exemplo, a prostituição, eu não concordo. Né? Eu ver um drug dealer vendendo drogas, eu não concordo. Um bandido, um assassino, um estuprador, um pedófilo,
né? Tem muita coisa nesse mundo, queridos, que a gente não concorda, mas nem por isso você deve discordar da pessoa, desrespeitar a pessoa. Uma coisa são suas atitudes, uma coisa são suas práticas, e outra coisa é o ser humano. A gente precisa aprender a separar essas coisas. Então eu queria aqui, queridos, junto com você, ler esses textos aqui. Deus já tinha me chamado a atenção a esse texto no início da semana, e eu queria então discorrer o texto com você e falar sobre alguns versículos aqui que me chamam muita atenção nesse texto, tá? Então, como eu disse, para a gente ganhar tempo, eu vou lendo e a gente vai comentando em seguida, como se fosse um estudo, como se fosse um comentário a respeito do texto, tá bom? Então, iniciando aí, a partir do versículo 17, tá? Então, Efésios, de novo aí, para você que não encontrou, que não ligou sua Bíblia, Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante. Diz assim: e isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem eram os gentios? Gentios eram aquelas pessoas que não eram salvas, ou que a gente pode dizer, elas não eram cristãs. Amém? Elas eram consideradas pessoas ímpias, né? Que não tinham tido ainda um encontro, um relacionamento com Cristo. Então aqui nesse texto, ele já inicia dizendo, olha, não andem como essas pessoas. Está dizendo o seguinte, vocês são diferentes. Não ande, olha só a continuação aqui, pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade, queridos, são coisas o quê? Fúteis, coisas que não têm valor, coisas que não têm importância. E que às vezes algumas pessoas estão dando tanto valor, tanta importância. E a palavra está dizendo o seguinte, não andem como eles. Vocês são diferentes, vocês são filhos de Deus, vocês são salvos, vocês tiveram um encontro com Deus, vocês precisam viver diferentes. O padrão da vida de vocês precisa ser diferente. Vocês precisam ser, a luz do mundo, o sal da terra. Vocês não podem ser como eles. Pessoas que só dão valor a coisas que não têm a mínima importância e o mínimo valor. Aí a continuação diz assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza de coração. Queridos, eu preguei há muitos anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, e eu dei o tema da minha pregação, alheios à vida de Deus. E eu queria chamar a atenção sua aqui, novamente, para que a gente não viva alheio, ou seja, alienado à vontade de Deus, à presença de Deus, né? Há poucas semanas atrás a gente falou sobre viver more aware of His presence, não é? De realmente ter uma consciência maior da sua presença. E aqui está dizendo, olha, não andem alheios à vida de Deus. Você é um cristão, querido. Você não pode viver alienado à presença de Deus. Você não pode viver estranho, afastado, distraído, ou como alguém desconhecedor da presença e da palavra de Deus. Distantes, longe, sem entendimento. E aí aqui ele dá 2 motivos: pela vossa ignorância ou pela dureza de coração. A gente não pode viver longe de Deus, queridos, porque a gente é ignorante o quê? No conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento a respeito das coisas concernentes a Deus. Sabe,
o cristianismo, querido, talvez a coisa mais básica do cristianismo é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. É chamado do grande mandamento. O ponto de partida do cristão é esse. Aí como é que eu posso então amar o meu Deus, conhecendo a Ele, sabendo das suas qualidades, das suas características, de como Ele está sempre de braços abertos para qualquer um que se arrepender, né? E como que eu posso aprender sobre esse Deus, aprender sobre a palavra de Deus e mesmo assim agir de uma maneira completamente irracional, ignorantes a palavra de Deus, ou como diz aqui, pela dureza do vosso coração. E aí vai uma segunda pergunta para você. Eu não estou te acusando de forma alguma, né, que você está fazendo isso. Mas se porventura algum sentimento que você sabe que está aí no seu coração que é errado em relação a alguém, em relação a alguma pessoa, que você se pergunte, será que eu estou agindo assim, eu estou sendo assim, ou estou sentindo assim, porque é por causa de ignorância, ou é porque o meu coração está muito duro? O amor de Deus não tem penetrado da maneira que precisa penetrar. A graça de Deus não tem penetrado como precisava. Assim como Lucas capítulo 7 fala, olha, aquele a quem muito é perdoado, muito é grato. Eu acho que qualquer um, queridos, que tenha consciência de pecado, tenha consciência do que faz e do que fez, sabe o quanto nós precisamos e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E por que a gente quer misericórdia e graça para nós e justiça para os outros? Já se perguntou isso? Quando é comigo, Deus tem misericórdia. Quando que é o outro, ele merece mesmo que se lasque. Então, ou é por ignorância, ou é por dureza de coração. Versículo 19, os quais têm se tornado, semelhante à dureza de coração, insensíveis. Será que nada mais te sensibiliza? Será que essa violência no mundo não te sensibiliza? Aí a continuação. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes com Cristo. Não foi assim, queridos, que aprendemos com Cristo. Se você algum dia na sua vida já leu pelo menos os 4 evangelhos, você deve, por obrigação, pelo menos conhecer o seu Senhor. Leia os 4 evangelhos, pelo menos é o mínimo que você pode fazer. E você vai ver, pelo menos você vai ter um contato maior com a pessoa de Jesus. Como ele tratava as pessoas. Qual era a essência de Jesus. O amor, a misericórdia, a graça, fluindo constantemente dele. A Bíblia diz que ele olhava umas ovelhas e ele sentia compaixão. Ele olhava o povo e falava, eles parecem um rebanho de ovelhas sem pastor. E ele sentia compaixão. Ele olhava para os enfermos, para os doentes, para os necessitados e sentia compaixão. Esse mesmo sentimento precisa estar em nós, queridos. Precisa. Se não está ainda na sua vida, você precisa buscar isso de Deus. Precisa quebrar essa dureza de coração. Eu sempre falo aqui, não é nenhuma crítica, porque graças a Deus, nesse país, né, a gente tem condição de viver bem, viver próspero, né, sem ter necessidades mais, vamos dizer assim, mais sérias, né? Aqui, a maioria das pessoas tem
pode ser simples, mas tem as coisas básicas. Ninguém está sem teto, ninguém está passando fome, ninguém está desprovido de alguma coisa, né? É raro quem está aí, às vezes até por opção, um homeless. Na maioria das vezes, o cara que optou por levar aquela vida. É incrível. Porque mesmo para eles, tem recurso disponível. Mesmo para essas pessoas, tem shelter. Mesmo para essas pessoas, tem saúde. Se elas quiserem estudar, vai ter escola. Então, as coisas básicas nós temos. Só que o problema é que a gente pode, aqui, como eu disse aqui, essa questão da insensibilidade, take for granted. Muito fácil. Todo mundo tem. Todo mundo pode. Todo mundo consegue. Continuando aqui. Não foi assim que aprendemos de Cristo. E se de fato tem ouvido e nele fosses instruído, segundo a verdade de Jesus. Não foi assim. Versículo 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então despojar é você jogar fora, é você tirar. É como se você tirasse então uma roupa, uma camiseta, você está se despojando, você está tirando aquilo. E aqui a Bíblia está falando, olha, se despojem do velho homem. Tira aquilo que antigamente habitava dentro de você. Sabe o que? Às vezes pensamentos errados, às vezes conceitos errados, às vezes valores errados. Todo mundo, querido, é imperfeito, todo mundo já pensou errado, já analisou alguma coisa errado, já foi injusto, já pisou na bola, todo mundo. Só que a gente não precisa viver assim para sempre. A gente não precisa continuar pensando errado. Agora com internet, Facebook, essas coisas, né? Pode ser que a gente tome pau. Eu tenho dificuldade, eu tenho falado, né, que eu tenho assistido e tenho acompanhado muito política, tenho até estudado um pouquinho, até a Constituição estou estudando, coisa que eu nunca tive interesse em fazer. Mas, queridos, quanto mais eu aprendo sobre isso, mas eu tenho dificuldade de um cristão ser de esquerda, ser democrata 100%. Você pode até pegar uma coisa boa ou outra, mas você ser 100% democrata é complicado demais. Um cristão, ele cabe muito mais, queridos, na palavra de Deus. E não estou falando aqui voto para isso, né? Não é isso. Eu estou falando de ideologia mesmo. É de direita, de ser republicano. Não importa, não estou falando de uma pessoa, um indivíduo, estou falando de uma ideologia política. É muito esquisito, cara. Pessoas que são hoje, por exemplo, comunistas. É louco demais você pensar sobre isso. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. O comunismo matou mais de 50 milhões de cristãos. E tantas outras porcarias. Não deu certo em nenhum lugar do planeta, cara. Não sei por que eu estou falando isso. Desabafo, né? Então vamos lá. Não for assim que aprenderam com Cristo. Falará a respeito de se despojar do velho homem, né? Que se corrompe segundo os desejos do engano. E diz aqui também no mesmo texto, renovem no espírito do vosso entendimento. É o que está lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, isso aqui é uma coisa que é um processo na nossa vida.
A gente precisa se despojar e retirar as coisas que não prestam da nossa vida e começar a colocar. Ele fala aqui, ó, e vos renoveis, e aqui no 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Isso aqui é o que deve substituir dentro de nós, queridos. Jogar fora, tirar, realmente excluir fora. Tudo que não presta, tudo que é ideia errada, tudo que é conceito errado, tudo que é valor errado. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de aceitar, queridos. Como é que uma pessoa pode defender o aborto, por exemplo? Um cristão defender um aborto? Não tem condição nenhuma, meu irmão. Já vou voltando. Como é que um cristão pode torcer pela legalização das drogas? Desculpa, quem compreende isso? Nada compreende. Não tem como entender, é inadmissível. É igual você falar assim, não, vamos legalizar a prostituição, então fica tudo beleza. Tem os direitos profissionais. Gente, como é que é isso? Não tem condição. Não tem condição. É aquela velha frase. Tem muita coisa que é comum, mas não é normal. Tem muita coisa que é comum no mundo, mas não é normal. E é isso que fala nesse texto de Romanos 12, que a gente não pode se conformar com essas coisas. Então vamos lá? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e elas se fizeram novas. Gálatas 2,20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fala de um antes e fala de um depois. É um processo, eu entendo. Se você for conversar comigo, talvez eu ainda tenha o lixo do velho homem. Estou no processo. Só que a gente não pode se conformar com isso. Não importa se você tem 10 anos de idade, se você tem 15, 20, 30 ou 70, 80. Tem coisa que ainda precisa ser aí, ó, reciclado na sua vida. Aí a continuidade aqui, vamos lá? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele fala aqui, no versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É até interessante a gente trazer um pouquinho isso aqui, porque a ira, queridos, é uma coisa que vem, né? Uma coisa muito forte às vezes, mas ela não necessariamente é pecado. É pecado que você faz com ela. Você sentir uma ira, uma indignação, uma revolta, e isso não necessariamente é pecado. Por exemplo, você quer ver o próprio Jesus irado? Alguém já pensou que Jesus ele ficou irado, indignado, revoltado? Quantos lembram de uma passagem? Né? Que ele entra no templo e ali eles estão revendendo, ganhando dinheiro em cima dos sacrifícios. Eles estavam superfaturando. Por exemplo, o pobre vinha lá para comprar uma pomba para sacrificar e não custa 10 não, é 50. Entendeu? Você quer um animal para sacrificar? E eles estavam superfaturando. Jesus ficou revoltado, indignado. A Bíblia diz que ele virou as mesas dos cambistas e disse o quê? Vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de salteadores. Essa casa é para ser chamada casa de oração. Você está entendendo?
Aí se Jesus nunca pecou, ele ficou irado, porém ele não pecou. E ainda ele cita, fazendo uma alusão num salmo, que eu não lembro qual é agora, que ele fala assim, que o cuidado, o zelo da casa do Senhor me consumirá. De tamanho que ele levava a sério o templo, a casa de Deus, a igreja. Não permita que a casa de Deus se torne o quê? Um comércio. Aonde está sendo usado para ganho, para lucro, para fazer dinheiro. Foi isso que deixou ele revoltado, indignado. E eu também fico. No versículo 27, não deis lugar ao diabo. Aí a gente não precisa falar nada, né? Não dá bobeira, cara. Não vacila, não. Vigia, meu irmão. Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Vigia. Não dá bobeira, não. A Bíblia diz que o diabo está ao vosso derredor. Todo mundo prestando atenção aqui. O diabo, o vosso inimigo, está ao vosso derredor, rugindo como um leão, aguardando o momento em que ele possa te atacar. Só um detalhe para você. Ele está ao vosso derredor. Por que eu estou citando isso? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acolhem-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Então nós temos os anjos e depois o diabo está lá. Não vacila. Entendeu? Tem um ditado, né? Que se você não é forte como Sansão, não é ungido como Davi, corra que nem José. Não dá bobeira, não. Vaza, meu irmão. Tá bom? Olha só. A questão de ser alguma coisa, de ter sido alguma coisa, de se despojar e se revestir. Ele dá continuidade aqui no 28. Aquele que furtava ou aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Então ele está falando novamente, olha, se você fazer alguma coisa de errado, pare de fazer aquilo, substitua com uma coisa boa. Em cima aqui ele falava, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Deus não vai te condenar por aquilo que você fez no teu passado, mas é por aquilo que você está fazendo hoje. Amém? Então se você sabe, tem consciência de alguma coisa errada que você está fazendo, que desagrada a Deus, para de fazer. Peça a Deus graça para mudar isso na sua vida. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui está falando das nossas conversas, né? E sim, unicamente a que for boa para deixa eu ver aqui. Boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Vamos procurar fazer isso? Transmitir graça às pessoas, transmitir esperança, transmitir fé. Amém? Transmitir vida de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo. Da mesma forma que a gente tem que cuidar e não dar lugar ao diabo, a gente tem que cuidar para não vacilar e entristecer o Espírito Santo de Deus. E aqui nesse contexto aqui, está falando das nossas palavras. Não entristeçam o Espírito Santo com as suas palavras. Eu acrescentaria, lógico, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Pense antes de falar e de agir. E não entristeçais o Espírito Santo, versículo 30, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Então procurar evitar o que eu sempre falo aqui, evite sentimentos e emoções ruins.
Uma coisa é você, eu sempre repito isso aqui, vou repetir de novo. Uma coisa é você ficar triste, outra coisa é você viver triste. Uma coisa é você ficar irado, outra coisa é você viver irado. Você passar por alguns sentimentos e emoções é comum e é normal. O problema é quando isso entra e permanece dentro de nós. E a gente precisa aprender a falar, não vai ficar aqui dentro. Pedir para Deus arrancar esse tipo de coisa da nossa vida. Continuando aqui. Versículo 32, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos e perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Sede bondosos uns com os outros, compassivos, amém? Olhe para as pessoas com bondade, olhe com compaixão, amém? Olhe com misericórdia e perdoe. Se precisar, perdoe. Por mais difícil que seja, perdoe. E se tiver difícil, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que vai te dar graça para você perdoar. Mas não fique com lixo dentro de você. Não fique, porque vai ficar podre. Sabia disso? Vai começar a feder. Te prejudica. Tem uma frase do William Shakespeare, né? Que diz que o rancor e o ódio é um copo de veneno que nós tomamos pensando que vamos matar o outro. Achamos que vamos prejudicar as pessoas por causa da nossa raiva, por causa do nosso ódio, a nossa falta de perdão. Mas na realidade aquilo está fazendo mal para nós mesmos. E de novo, queridos, nós precisamos ler a palavra de Deus e entender, aprender o que é certo e errado e fazer e está acabado. Não é tentar dar jeitinho, não. Não é tentar adaptar e fazer assim, não, mas Deus me entende. Não entende, não, desculpa. Tô brincando, ele entende. Quer forçar a amizade, né? Ele entende, mas não aceita. Não melhorar, tá? Olha só, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Isso aqui foi o que me bateu na minha cabeça a semana inteira. Sede, imitadores de Deus. Olha só, como filhos amados. Sedes, é interessante esse verbo. Deixa eu pegar aqui. Sedes, tem duas palavras aqui. Na sequência fala no versículo 2, e andai. Esses dois verbos, ela está conjugado no imperativo afirmativo. O que significa isso? É que é algo que você precisa demonstrar perseverança e constância. Ou seja hoje, seja amanhã, seja sempre. Sedes meus imitadores. Quantos lembram de Paulo que diz assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Sede. Vocês precisam ser. É inegociável. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Por isso, de novo, que eu trago esse aspecto do racismo. Como é que eu vou viver imitando a Deus tendo um sentimento desse no meu coração? Como é que eu vou ser imitador de Deus como filho amado de Deus e fazer discriminação? E fazer bullying no aspecto de maldade, para machucar e ferir as pessoas. Porque brincadeira também, vamos parar com tanto mimimi também, porque é brincadeira, né? Tá chato. Não pode chamar de gordinho, não pode chamar de cabeçudo, de orelhudo, narizudo, não pode mais. Agora tudo é, né? A frescura também, dá um tempo. Hoje, acho que eu vou ter que tirar do YouTube isso aí, porque
É muito mimimi, vai caçar tinha uma hora. Sede imitadores, como filhos amados. E esse é o ponto. Ser imitador de Deus. Agora olha só, como posso eu, um ser humano, ser imitador de Deus, um ser espiritual e todo poderoso? Deus dos céus e da terra. É difícil, né? Mas a gente precisa imitar o quê? As características, imitar as qualidades, imitar os ensinamentos, imitar os exemplos que tivemos com o próprio Jesus. Amém? Conviver com Deus e permitir que a vida dele flua através de nós e que a gente possa expressar aquilo que é da essência de Deus. Amém? Amando as pessoas, aceitando as pessoas. De novo, você não precisa concordar com todo mundo, mas aceitar, você precisa aceitar. Você pode, de novo, discordar de alguma prática, de alguma ideia, mas a pessoa é algo diferente. Eu aprendi no aconselhamento que a gente precisa olhar para as pessoas como precious soul. São almas preciosas. São almas preciosas, independente de como são. Independente do que fizeram, são almas preciosas. E Deus as ama da mesma forma que ama a mim e a você. Sabia disso? Sabia que Deus, ele ama o bandido da mesma forma que te ama? O estuprador, o pedófilo. Por mais que a gente não consiga entender isso, mas é da essência de Deus. Ele ama da mesma forma. Max Lucado, ele tem uma frase que diz o seguinte: você não pode fazer absolutamente nada para que Deus te ame mais ou para que Deus te ame menos. Não adianta você ser o maior santo consagrado da vida, ele te ama. Se é o maior pecador, ele te ama igual. E ele morreu por você da mesma forma. Mais um motivo para você entender que para ele não tem diferença. Que ele não faz acepção. Vamos lá? O que é imitar? Significa tornar-se mais parecido. Procurar reproduzir alguma coisa, o que o outro fez ou faz. De ter por modelo, se assemelhar, copiar e reproduzir. Sede meus imitadores. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Aquilo que você observa em Deus, que você fala, isso aqui eu posso seguir. Isso aqui eu posso imitar. Isso aqui é possível eu fazer, eu vou procurar fazer. Porque pelo menos vai agradar o coração de Deus. Amém? Aí ele continua, e andai em amor. Andai também é algo constante. Andai é uma coisa também na conjugação do verbo, ó, faça hoje, faça amanhã, faça sempre. Andem em amor. O que precisa impermear a nossa vida é o amor de Deus. É a graça de Deus. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, olha que palavra, eu até anotei aqui o significado: falta de pudor, vergonha, honra, desonestidade, de toda a sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então o que ele está falando aqui, ó, tira toda essa baboseira, essa palavreada, esse negócio que não edifica ninguém, não abençoa ninguém, substitui isso por gratidão. Resumindo aqui, tá? Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz
no Senhor andai como filhos da luz. De novo, antigamente você podia até andar em trevas, agora você anda na luz. Amém? E você precisa agir como alguém que anda na luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Ó, de novo, essas três qualidades: bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Ou seja, queridos, quando alguém está fazendo algo de errado, não seja cúmplice. Não se una a ele para fazer igual, não. Ou para apoiar, ou, como a gente falou dos outros 3 policiais, só fique observando, não faça nada. É isso aqui que está falando esse texto. Tá? Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Reprove. Fala, cara, isso não é legal, não. Ô menina, não faz isso não, isso não é legal. É feio isso que você está fazendo. A maneira que você está tratando o outro, o que você está falando do outro não é legal. E a gente tem que aprender a se posicionar. Amém? Obrigado pelo um amém e meio. Amém. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. E aí, no versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Acorda, meu chapa. Acorda. Se você está vivendo dessa forma, acorda. Está na hora de acordar. Chega. Para de viver dessa forma. Para de viver nessa forma antiga e errada de viver. Acorda, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Jesus vai colocar luz sobre a tua vida, queridos. Vai te ensinar o que precisa ser ensinado. Deixa eu continuar aqui. Aí a continuação, portanto, vede prudentemente como andais. De novo, olha só. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo significa aproveitando o tempo, usando melhor o tempo, porque os dias são maus. Vê se você está fazendo alguma coisa de útil, né? Uma coisa é você ter um tempo de descanso, uma coisa é você ter um tempo para você desestressar e você ter entertainment. É importante. Mas será que o dia inteiro está valendo a pena? Só para você pensar. Remina um tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui. Amém? Sei que foi um pouco diferente aí, um pancadão, mas é o texto. Amém. Né? Então eu queria que você se colocasse de pé agora. E o que Deus colocou no meu coração para esse apelo é bem simples. É uma coisa só. É a gente pedir perdão. Sabe? Pedir perdão. Pedir perdão porque quantas vezes, né, a gente já errou, já pisou na bola, já vacilou com as pessoas e às vezes continua fazendo. E a gente precisa pedir perdão para que Deus tenha misericórdia de nós e que isso mude na nossa vida. Amém? Amém. Então fecha os teus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou sobre a tua vida aí em alguma área e que você colocasse isso diante de Deus. Amém? Pai querido e Pai amado, Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, porque Tu és um Deus que ministra, que fala de maneiras diferentes, Pai. E que hoje, Senhor, de uma maneira um pouco diferente, Deus, o Senhor ministrou aos nossos corações, o Senhor confrontou algumas coisas nas nossas vidas, Pai. E que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus,
Deus, que a gente se arrependa, Senhor, ó Deus, de tantas vezes, Pai querido, que a gente, por algum motivo errado, por alguma razão errada, a gente, ó Deus, desrespeitou alguém, fez brincadeiras, fez bullying, ó Deus, talvez até sendo racista. Pai querido, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nos perdoa, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, que o Teu amor, Pai querido, possa penetrar as nossas vidas, ao nosso coração de tal forma, ó Deus, que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo, que é o Teu amor, Pai, que é a Tua bondade, que é a Tua graça, a Tua misericórdia. Deus querido, que a gente saia daqui, Senhor, diferentes. A gente saia daqui limpo, purificado, Senhor, perdoado, santificado por Ti, Senhor. E que a gente, em nome de Jesus, Pai, a gente possa transmitir esse amor e essa graça e essa bondade às pessoas. Que a gente possa ser mais misericordioso, Senhor. Que a gente possa olhar para as pessoas com mais compaixão, com altruísmo, Senhor, se colocando no lugar delas. Pai querido, em nome de Jesus, não queremos ser hipócritas, Pai. Não queremos ser pessoas ignorantes, Senhor, e que temos o nosso coração duro, insensível. Que aprendemos, Senhor, como devemos ser, que aprendemos a Tua verdade, que aprendemos, Senhor, aquilo que nós devemos fazer e muitas vezes não praticamos e não fazemos. E a Tua palavra nos ensina, Senhor, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do nosso Pai que está nos céus. Tua palavra também diz, Senhor, que nós não devemos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes operosos. Pai querido, que a Tua palavra nos transforme. Como diz a Tua palavra em João, Senhor, que fomos lavados e purificados pela lavagem da palavra. Senhor, muda o nosso coração. Tira, Senhor, o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração sensível, Senhor, sensível à Tua voz, Pai. Um coração mais humano, um coração que se compadece, Senhor, um coração como disse Jesus, ó Pai, no Sermão do Monte, que a gente possa ter sede de justiça. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que a gente não se conforme com esse século, com esse mundo, Pai, mas que a gente possa ser, ó Deus, realmente transformado pela renovação da nossa mente, Pai. Ministra a Tua palavra em nós, ministra a Tua verdade, Pai, ministra a Tua vida. Deus, que caia as escamas dos nossos olhos, Pai. Que toda cegueira espiritual, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Nos dá entendimento, Pai. Nos ajuda a ser pessoas melhores, Pai. A ser pessoas amáveis. Pessoas mais compreensivas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, toda a nossa ruindade. Perdoa, Senhor, todo o nosso egoísmo. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa minha vida, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, em nome de Jesus, transformando a minha vida. Tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, cada um que não pôde estar. Abençoa cada um, Senhor, que está nos acompanhando online, Pai querido. Ser com essas pessoas, Pai. E que essa palavra realmente possa produzir algo bom, algo positivo, que possa produzir a Tua vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada casa, cada família. Oh Deus, vem com a Tua provisão, Senhor, em toda e qualquer necessidade. Seja ela financeira, Senhor,
seja ela material, seja ela profissional, Pai. Ó Deus querido, seja na área, ó Deus, até mesmo de alimentação, Senhor, de cuidado. Pai querido, seja na área emocional, sentimental, Tu sabes o que nós necessitamos, Pai. Ministra sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Te exaltamos, Pai. Ó Deus, Te amamos, Jesus, porque Tu és o amado da nossa alma. Tu és o nosso tesouro, Pai. Tu és o nosso bem mais precioso que temos, Pai. Muito obrigado, porque um dia fomos achados por Ti, porque fomos amados, Senhor, muito antes de ouvir falar e de Te conhecer. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia, Senhor. Tua bondade, Senhor, Tua misericórdia que se renova cada dia sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.